nesse vídeo, então nós vamos aprender a calcular esses quantis. Vamos primeiro exemplificar alguns deles, que são bastante comuns de se reconhecer na literatura. Você tem o Q de 0,25, chamado também de primeiro quartil, ou 25º percentil, denotado pela letra Q1, ou o segundo quartil, que de 0,5, denotado pela letra Q2, chamado também de 50º percentil ou mediana. E você tem o Q de 0,75, denotado também pela letra Q3, chamado terceiro quartil ou 70º percentil. Ademais, ao invés de definir a distribuição dos quantis, a divisão dos seus dados em termos de quartis, quartas partes, você pode defini-lo em termos de decis, ou seja, décimas partes. Então você teria o primeiro, segundo, terceiro, quarto decil, que é o Q de 0,40. Outra quantidade também recorrente é o Q de 0,95 ou 95º percentil. Para calcularmos essas quantidades, vamos usar o exemplo dos quartis e calcular o primeiro, segundo e terceiro quartis, considerando um conjunto de observações cujos valores são dados por esses números aqui. Por exemplo, observamos para uma certa variável de interesse os valores 15, 5, 3, 8, 10, 2, 7, 11 e 12. Nós podemos então reordenar esses valores de forma a colocá-los em ordem crescente, partindo da observação x parêntese 1, que é o primeiro valor, x parêntese 2, que é o segundo valor, e assim sucessivamente até o valor x9, que é o número 15, o maior dos valores observados. A mediana, nós sabemos, é aquele valor, como o número de observações é ímpar, então a mediana é o elemento, a observação de número colocado em ordem crescente, de número o último da última observação mais 1 dividido por 2, então é x índice 9 mais 1 sobre 2, 10 sobre 2, 5, x índice 5, a quinta observação é 1, 2, 3, 4, 5, a quinta observação é o número 8 aqui, e esta será então a mediana ou Q2. Todavia, nós podemos também calcular os primeiro e terceiro quartis. Esses daqui são definidos em termos da metade inferior de valores observados e da metade superior de valores observados. Ou seja, o seu cálculo se limita a considerar somente os elementos da metade inferior ou somente os elementos da metade superior. Na metade inferior, nós temos 4 elementos. E usando uma fórmula análoga àquela usada no cálculo da mediana, note, o primeiro quartil nada mais é que a mediana da metade inferior, então é a soma do valor n sobre 2 mais o valor n sobre 2 mais 1 dividido por 2, é a média aritmética entre os dois elementos do meio da metade inferior, analogamente para o cálculo da metade superior. Então nós temos que o primeiro quartil nessa distribuição é 4 e o terceiro quartil 11,5. Se você calcular o valor médio dos valores observados aqui, você vai obter 8,1. Note que se você adicionar uma medida a mais de valor 67, então você vai ter mais um elemento aqui, o número 67, que é o x10. Agora o valor médio é a soma entre x5 mais x6 dividido por 2, isso é 8 mais 10 sobre 2, que vai dar 9. Você tem então aqui 5 elementos na metade inferior, vai 2, 3, 5, 7 e 8.
Portanto, a sua mediana é o elemento do meio, número 5 aqui. Ok? Então, esse cara é o primeiro quartil. E na metade superior, você vai de 10 a 67, e assim você determina o terceiro quartil como sendo o elemento de número 8, 12. E note que se você calcular a média dessas observações, você tem o número 14. Então, veja que o valor médio é fortemente afetado pelo valor aberrante de valor 67, que é a 10ª observação adicionada à sua amostra. Uma outra condição em que você pode usar para calcular tanto mediana quanto quartis, ou mesmo quantis, é quando você divide os seus dados não pelo valor das observações individuais, conforme esta apresentação, mas sim utilizando histogramas. Se você divide os seus dados em classes, você então pode calcular o valor dos quartis ou quantis a partir do histograma que você usa para representar aquela distribuição dos dados. Esse aqui é um histograma em que a gente está assumindo que o eixo vertical indica a densidade de frequências, logo a área de cada retângulo é a frequência relativa daquela classe de valores que você está representando. Aqui nós apresentamos o valor do cálculo, nós vamos calcular os quartis e o Q, o 95º percentil. Então nós calculamos o segundo, primeiro e terceiro quartis, né? Mediana, primeiro e terceiro quartis. E nós vamos identificar onde é que estão esses quartis. Por exemplo, o segundo quartil, ele é o valor de corte dos primeiros 50% elementos da população. Se você olha o primeiro retângulo, ele tem os primeiros 28% elementos da população. Se você adiciona a ele o segundo retângulo, você tem 28 com 33, isso vai dar 51% da população. Perdão, 51 não, 61% da população entre esses dois. Logo, isso é mais que 50% e a mediana deve ser algum número que está entre o 8 e o 12. Nós vamos então indicar por essa linha tracejada o que seria uma mediana hipotética. E essa mediana delimita um retângulo aqui indicado pela região achurada, cuja área vai ser 22%. Porque se você soma 22% aos 28% do primeiro retângulo, você então terá 50% conforme é o objetivo. O mesmo, para calcularmos esse elemento, nós vamos usar a fórmula da área de um retângulo. A área de um retângulo ela é dada pelo produto entre a base e a altura deste retângulo. A base, os dois retângulos, se você observar tanto o retângulo grande quanto o retângulo achurado, eles têm a mesma altura. E a única diferença entre eles é na base. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a razão entre a base do retângulo achurado dividida pela área desse retângulo. Então, a sua base começa aqui no Q2 ou MD, começa no Q2 ou MD, menos 8, então a base dele vem do 8 até o MD, ou Q2, como está indicado nessa fórmula, dividido pela área dele, que é 22%, que está aqui. Já isto vai ser igual à altura deste retângulo, que é igual à altura do retângulo grande, que é dada pela razão entre a sua base, inverso da altura. Vocês me desculpem, eu cometi um erro. Não é a altura, o inverso da altura dos retângulos, de ambos, é dado pela razão entre a base de um deles
dividida pela área do outro. Aqui, a base do retângulo menor, dividido pela área do retângulo menor, ou a base do retângulo maior, dividida pela área do retângulo maior. Se você inverter essa conta, para fazer isso, o que você faz é 12 menos 8 fica 4, passa o 22 multiplicando pelo 4, então você terá 88 dividido por 28, e depois você passa esse menos 8 somando, e isso resulta 10,67. O mesmo procedimento se repete no cálculo do primeiro quartil, do terceiro quartil. Então, o primeiro quartil está no primeiro retângulo, porque o primeiro quartil corta os primeiros 25% valores observados. Como no primeiro retângulo nós temos 28%, então basta nós darmos um corte no 25%. Ele está aqui dentro, então é um retângulo que está incluído no retângulo maior. Esse retângulozinho tem uma área de 25%, então o que nós fazemos é novamente a mesma montagem que fizemos para o cálculo do segundo quartil ou mediana. Então isso significa que nós pegamos a base do retângulo pequeno, que é dado por Q1 menos 4, aqui, e dividimos pela sua área, que é 25. Isso vai ser igual à base do retângulo maior, que é 8 menos 4, dividida pela área do retângulo maior, que é 28. Então, isso vai dar o primeiro quartil aqui, aproximadamente 7,57. Por fim, podemos também calcular o terceiro quartil. Note, então, no primeiro retângulo nós temos uma área de 28. Se juntarmos a ele o segundo retângulo, temos uma área de 68%. E se adendarmos a esses dois o terceiro retângulo, teremos uma área então de 83%. Como isto passa dos 75%, e aqui está aquém dos 75%, o terceiro quartil está em algum local dentro desta classe de valores, e nós indicamos então arbitrariamente por um número Q3 aqui, definindo esse retângulo achurado, cuja área deve ser 14% para que a gente tenha o total da soma dessas áreas igual a 75%. Novamente, empregamos aquele cálculo de proporcionalidade, temos que o terceiro quartil vai ser aproximadamente 14,55. Por fim, queremos também calcular o 95º percentil, que está localizado no quarto retângulo e indica os primeiros 95% elementos da população. Eu vou fazer aqui de um jeito diferente, só para não tornar tudo totalmente monótono. Olhe que o último retângulo tem 3% da população. Então, para nós chegarmos a 97%, nós devemos adicionar do retângulo anterior 2% da população. Então, nós indicamos por um número arbitrário aqui um Q de 0,95, que delimita esse retângulo achurado aqui, cuja área é 2%. Agora, nós podemos então usar o seguinte: a razão entre a base do retângulo, do grande retângulo, dividida pela área do grande retângulo, 14%, 20 menos 16 sobre 14, vai ser igual à base do retângulo pequeno, que é 20 menos Q de 0,95, dividido pela área do retângulo achurado, que é 2. Então, isso implica que de 0,95 a aproximadamente 19,43. Esse cálculo foi feito da seguinte maneira: toma 20 menos 16, vai dar 4 sobre 14, passa o 2 multiplicando, 8 sobre 14, efetua o cálculo, passa o Q de 0,95 para o lado esquerdo e o 8 sobre 14 para o lado direito, efetua a subtração e esse é o nosso resultado.
Com isso, nós estamos prontos para a última